Gustavo, tem uma pergunta muito boa aqui. Deixa eu ver aqui só quem que fez ela, só para eu lembrar aqui. Sena Carlos, conte uma experiência sobrenatural que você já passou. Você já teve alguma coisa assim que você viu dentro do ilusionismo que mexeu assim com o seu lado espiritual, que te deixou meio confuso? Olha, no ilusionismo não, eu já tive experiências assim estranhas, tá? E várias assim. E de fato, sei lá, eu até tenho um pé atrás assim de contar que às vezes as pessoas acham que é mentira, que de fato que isso não aconteceu e tal. Mas eu já tive várias experiências assim, uma delas, sempre que eu encontrava com um amigo meu, Giovanni e tal, a gente conversava sobre coisas assim sobrenaturais, mas sempre que a gente conversava sobre coisas sobrenaturais, ou falava sobre extraterrestres, sobre alienígenas em geral e tal, é, sobre OVNIs, quando falava sobre, acontecia sobre isso nas mídias e tal, na época era a televisão, a gente via muito, e sempre que a gente via isso e começava a comentar sobre isso, acontecia alguma coisa. Sempre acontecia alguma coisa estranha, de verdade. E eu me lembro uma vez eu estava na verdade foi no quintal da casa dele. A gente estava de frente para uma árvore, assim, a árvore ela tinha dois galhos, assim, meio que grande, assim, ficava um pouco afastado, uma árvore grande. E a gente estava sentado num banco de madeira, também de tronco de árvore, que ficava na frente da casa dele. E a gente estava conversando sobre isso. Sobre OVNIs, alienígenas, coisas estranhas, espíritos. Foi aquele dia a gente estava conversando de coisas aleatórias, assim. E aí foi quando a gente está conversando e ele para e fica olhando assim, direto, na direção dessa árvore, que era uma árvore assim, de frente, né? E aí que me chamou a atenção, eu olhei para ele, olhei para frente. No que eu olhei para frente, tinha uma bola gigante de luz, mas um negócio parecia, vamos dizer assim, para quem não tem noção, nunca viu nada similar, é como se você estivesse vendo o sol de muito perto. Uhum. Só que aquela bola que você vê o sol, só que maior, porque estava perto. E óbvio que não era o sol, porque o sol não pode estar tão perto assim, né? Então ele estava assim, gigante, entre esses dois galhos dessa árvore. Então essa árvore era tipo um V assim, de frente. E aí a gente via assim, não estava embaixo, porque embaixo, assim, na direção da árvore mesmo, atrás, era um matagal, assim. Então era meio que em cima, justamente na direção do céu. Então você via um bolão assim, gigante, aquela cor de fogo alaranjado, assim, parecendo realmente o sol. Só que, como eu falei, é impossível o sol estar naquela distância. E quando a gente olha e a gente vê aquela bola, é quase que como se a coisa notasse a nossa atenção e aquilo do nada afasta muito rapidamente, mas numa velocidade, eu não sei nem te precisar. Era uma coisa que eu nunca vi nada tão rápido como aquilo, assim, tipo, o negócio faz assim, ó, desse tamanho, né, de tipo, tá muito perto, se afasta muito rápido, então faz assim, e fica pequenininho, tipo, longe assim, continua aquele ponto de luz forte e começa a se movimentar de lado assim, e de repente faz assim, no ar e some. Tipo, dá um brilho assim e some. Como se, sei lá, eu não posso nem dizer o que aconteceu, o que era. É meio que eu querer tentar explicar o que eu vi é muito. É complicado eu dizer o que eu vi, porque nem eu sei exatamente o que era. Eu só sei que era alguma coisa não identificável, porque não dá para saber o que era. Só sei que a coisa foi muito rapidamente, ficou muito pequeno, se movimentou lentamente. Lentamente é pra gente, né? Porque estava muito longe já. Então fazia aquele movimento assim, de repente deu um brilho assim e sumiu no ar. Então como se, sei lá, eu não sei se sumisse dentro se isso passasse dentro de um portal, um negócio, não sei, o negócio fazia assim e simplesmente sumia no ar.
a gente ficou assim em choque, assim, alguns segundos, assim, só olhando um para a cara do outro. Tipo assim, você viu exatamente o que eu vi? Porque não é possível nós dois termos tido a mesma ilusão, né? Porque uma coisa é uma ilusão, outra coisa é os dois verem exatamente a mesma coisa, a gente perguntar e comentar um com o outro e bater todas as informações. Não, nós vimos isso e aconteceu. E até hoje, isso eu tinha, não sei, uns 16 anos, mais ou menos. E até hoje, se eu encontro com ele e pergunto assim, o que que você viu aquela noite? Ele me explica e bate exatamente com a mesma descrição que eu estou te fazendo aqui agora. Outro dia eu mandei uma mensagem para ele no Instagram, que hoje a gente não mora mais tão perto. Ele mora numa cidade vizinha aqui. E eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, Giovanni, se eu te perguntar para você o que que aconteceu aquele dia que a gente estava sentado naquele tronco de frente para aquela árvore, o que que você viu? E ele descreveu exatamente o que eu acabei de escrever para você aqui. Eu falei, cara, então não pode ser uma ilusão, não pode ser uma alucinação. De anos permanecer a mesma alucinação para os dois, a mesma história, entendeu? Não é que eu falei para ele ou ele falou para mim, vamos contar essa história. Não, a gente não ia nem contar isso para os outros. Eu até, esses dias, eu acho que foi a mesma pessoa que fez essa pergunta aí, ela me perguntou isso na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E eu falei que um dia eu ia falar sobre algumas experiências e tal, e uma delas era essa. E aí, quando eu falei isso, eu respondi a caixinha de perguntas, o Giovanni, meu amigo, me escreveu em inbox, falou assim, cara, não fala sobre isso. Tipo assim, porque ele fala que ele tem uma teoria de que toda vez que a gente conta ou fala sobre esses fenômenos, acontece outros fenômenos, entendeu? É. Então, assim, e depois disso, quando eu cheguei na minha casa, no dia seguinte aconteceu outras coisas que eu vou deixar para outra vez. Mas, assim, aconteceu algo bem sinistro, assim, envolvendo o meu avô, né? Que o meu avô já tinha falecido, né? E ele, antes de falecer, ele morou no meu quarto, né? Eu não morava no meu quarto, eu cedi o meu quarto para o meu avô, quando na época ele estava um pouco doente e tudo mais. E o meu avô faleceu. E nessa vez que aconteceu essa experiência que nós vimos essa bola de luz e que sei lá o que que era, é, no dia seguinte eu fui descobrir que era aniversário de falecimento do meu avô. Então, tipo assim, teve uma conexão meio estranha ter acontecido aquilo na noite anterior e no dia seguinte aconteceu umas coisas que minha mãe me perguntou, umas coisas que eu não vou falar aqui hoje, mas aconteceu dentro de casa. E até minha mãe me perguntou, Gustavo, você fez alguma coisa assim assim? Mexeu em tal coisa assim assim? E eu falei, não mexi em nada. Cheguei em casa, deitei para dormir e eu acordei com ela me acordando, perguntando sobre isso. Então, assim, e aí eu fui descobrir depois que era aniversário de falecimento do meu avô. E aquilo que aconteceu tinha relação direta com o meu avô. Por isso que minha mãe estava até um pouco eufórica, assim, um pouco, sabe, sem entender. E aí ela ficou mais sem entender ainda quando ela descobriu que eu não tinha menor noção do que aquilo estava acontecendo. E aquilo tinha uma ligação direta com meu avô, assim. Então foi outra experiência seguida, assim, no dia seguinte. Outra experiência paranormal, assim, estranha. Então, assim, eu já tive algumas, assim, né? Eu tive algumas recentes agora também, faz sei lá, um ano, mais ou menos, um ano e Aham. pouco. Mas que eu vou deixar para uma próxima aí. Mas foram acontecendo coisas esquisitas, assim. Pra gente finalizar essa pergunta aí, me trouxe uma dúvida que eu já tenho bastante tempo também, né? Essa questão de crença, se você quiser falar por você ou falar de modo geral, né, seus amigos mágicos e tal, dentro do grupo de vocês, assim, como que é essa questão de crença? Questão de religiosidade também? Como que funciona isso? Então, é como toda profissão, não tem um segmento. Então, dentro da minha profissão tem evangélicos, católicos, ateus, agnósticos, espíritas, não tem uma religiosidade. A religião não tem conexão com a mágica. Ah, sim. Então, é zero. Então, assim, cada mágico tem a sua crença, cada mágico desenvolve sua espiritualidade da forma que lhe convém. Então, não tem, Aham.
ligação mágica e religião, não.